Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. É direito do cidadão recorrer ao Poder Judiciário para questionar o próprio perdimento e a apreensão. Havendo uma decisão judicial reformando a decisão do perdimento administrativa, essa mercadoria ela é devolvida ao cidadão. Se a extinção da punição acontecer de forma automática aos 18 anos, um jovem que cometesse uma infração às vésperas de completar essa idade ficaria sem pena. Tudo que a gente tem hoje é tecnologia que nos ajuda. Aí sempre é bom aprender um pouco mais dessas coisas e ver o que espera pra gente no futuro, né? Olá, boa noite. Boa noite para você. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento hoje aos embargos de declaração da União que apontavam ambiguidade e contradição em uma decisão da 8ª Turma que negou assegurar parte dos valores confiscados do ex-ministro José Dirceu de Oliveira e Silva para pagamento de tributos. A União argumentava que a Turma já havia decidido de forma diferente em caso análogo. No recurso julgado pelo tribunal em abril deste ano, a Fazenda requeria um montante de R$ 22.700.000. Na ocasião, a Turma negou o procedimento sob o entendimento de que se tratava de crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, não havendo imputação por cometimento de crime tributário e, por isso, não poderia se cogitar a medida cautelar em favor da Fazenda. A decisão é do desembargador federal João Pedro Gebran Neto. Até completar 21 anos, adolescentes que cometeram crimes podem cumprir medida socioeducativa. A decisão é do STJ e segue parecer do Ministério Público Federal. No novo entendimento aprovado por unanimidade na 3ª sessão do Superior Tribunal de Justiça, o MPF destaca que as medidas socioeducativas não têm caráter punitivo, mas sim educativo e ressocializante. Sendo assim, para o MPF, a extinção da punição poderá gerar no adolescente a sensação de não ter responsabilidade por suas ações. Ainda segundo o Ministério Público, se a extinção da punição acontecer de forma automática aos 18 anos, um jovem que cometesse uma infração às vésperas de completar essa idade ficaria sem pena ou ainda a medida socioeducativa seria interrompida antes de cumprir com a finalidade pedagógica e educacional. O adolescente infrator também vai poder continuar com a liberdade assistida mesmo após completar 18 anos. Embora o Estatuto da Criança e do Adolescente não traga previsão expressa sobre o prazo máximo para cumprir esse tipo de medida, deve-se estender a ela a mesma regra, assim como para a de semiliberdade e a de internação. E o Superior Tribunal de Justiça decide que a Defensoria Pública pode acessar registros de ocorrências em unidades de internação de crianças e adolescentes. Por unanimidade de votos, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça aceitou o recurso da Defensoria Pública contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu não terem os defensores legitimidade para fiscalizar entidades de execução de medidas socioeducativas do Estado. A Defensoria Pública alegou que é papel essencial da instituição prevenir ameaças ou violações dos direitos de crianças e adolescentes internados. Aqui no STJ, o relator do caso, o ministro Nefe Cordeiro, aceitou o argumento. Para o magistrado, apesar da legislação não ter incluído nas competências da Defensoria Pública a atribuição para fiscalizar as unidades de internação de adolescentes, ela estabelece que a instituição tem a função de atuar na preservação e na reparação dos direitos de pessoas vítimas de violência e opressão. Por conta disso, o ministro afirmou que se faz necessário o acesso da Defensoria Pública às informações decorrentes de registros de eventuais ocorrências de violação dos direitos individuais e coletivos que possam facilitar a sua atuação. A Justiça Federal no Paraná acolheu uma denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal em 2009 contra o ex-governador do estado, Beto Richa. A acusação diz que, quando ele era prefeito de Curitiba, teria autorizado que R$100 mil destinados pelo Fundo Nacional da Saúde para a construção de postos de saúde fossem utilizados com outros fins. A decisão é do juiz Nivaldo Brunoni, da 23ª Vara da Justiça Federal em Curitiba. Por meio de nota, os advogados de Beto Richa disseram que o desvio foi praticado por uma servidora municipal que já foi exonerada. Os valores do convênio também já teriam sido devolvidos e as unidades de saúde reformadas.
O juiz Guilherme Schilling Polo Duarte, da 32ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, marcou para o próximo dia 19 de julho a continuação da audiência de instrução e julgamento da ação movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Anselmo, acusados de terem usado helicópteros do governo do estado para transporte de parentes e amigos. Na primeira audiência realizada nesta terça-feira, dia 26, foram ouvidas as primeiras 7 testemunhas de acusação. Por solicitação da defesa, os dois foram dispensados de participar das audiências. O MPRJ acusa Cabral de ter utilizado o helicóptero em 2.281 voos particulares. Os ministros do Supremo Tribunal Federal se reuniram nesta manhã para mais uma sessão plenária. Entre os processos analisados pelos ministros, a continuação do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar que tratava da Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, o FUNPRESP. A Associação dos Magistrados Brasileiros, autora da ação, é contrária a dispositivo de emenda constitucional e lei que definiram o prazo para a migração de servidores para a Previdência Complementar, que termina no dia 28 de julho. Hoje o julgamento foi retomado com o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que pediu a concessão de liminar para suspender os efeitos da emenda constitucional e da lei que trata do FUNPRESP. Embora a instituição de um limite temporal máximo para a realização da escolha do regime previdenciário auxilie no planejamento e no conhecimento das condições atuariais dos fundos, a situação concreta destoa do princípio da segurança jurídica, uma vez que o exercício do direito de opção, limitado a 28 de julho de 2018, está afetado pela existência da ação direta de inconstitucionalidade contra o próprio regime de previdência complementar. Na sequência, o relator, ministro Marco Aurélio, iniciou a leitura do voto quanto ao pedido de liminar. Por entender que não há incompatibilidade das normas em relação à Constituição Federal, ele negou o pedido. O que define termo final para o requerimento de ingresso no regime de previdência complementar em debate representaria indevida manipulação de opção político-normativa do Parlamento. Os ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin também entenderam não ser necessária a concessão de liminar. Eles seguiram o voto do relator. Entendo aqui que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, nem o fumus boniuris, a plausibilidade do direito, seja pela inconstitucionalidade formal, seja pela inconstitucionalidade material, mas principalmente, como destacaram pelo ministro relator, não vejo aqui a presença do perigo in mora. O perigo da demora, neste caso, me parece razoavelmente presente, ou seja, há uma certa legitimidade em buscar um pronunciamento. Contudo, o segundo pilar, e assim é que acompanha o eminente ministro relator, não me parece presente. Opiniões contrárias tiveram os ministros Luiz Fux, que abriu divergência quanto ao voto do relator, e Ricardo Lewandowski. O Poder Executivo dispondo sobre a aposentadoria de magistrado, no artigo 93, assenta que cabe ao Poder Judiciário e a forma dessa modificação se dará por lei complementar. Eu tenho dúvidas sobre se poderia o Poder Executivo, por sua iniciativa, eliminar a garantia da magistratura estabelecida pelo Poder originário constituinte. Os requerentes têm argumentos sólidos no sentido de que demonstraram o fumus boniuris de seu pleito, porquanto o artigo 93.6 da Constituição Federal remete à lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal a disciplina da previdência dos magistrados e, de outro lado, entendo também que está presente o perigo in mora. Por maioria de votos, o plenário do STF decidiu não conceder a liminar pedida pela Associação dos Magistrados Brasileiros. O mérito do processo ainda vai ser julgado pelos 11 ministros. O plenário do STF também iniciou o julgamento de uma ação civil originária encaminhada pelo Estado de Santa Catarina. Nele, o Estado pede que sejam redefinidas as linhas territoriais marítimas feitas pelo IBGE, entre Santa Catarina e o Paraná. A principal consequência disso está no repasse de valores dos royalties de petróleo, já que na área questionada existem 6 poços de exploração de petróleo. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal em 1991. O autor da ação fez um pedido de liminar.
negado pelo ministro aposentado Carlos Veloso. O ministro Edson Fachin se declarou impedido. Após as sustentações orais, o relator ministro Luiz Roberto Barroso negou as preliminares. O julgamento foi suspenso e deve ser retomado na próxima sessão. Em instantes, madeira apreendida ilegalmente vai ser devolvida. É direito do cidadão recorrer ao Poder Judiciário para questionar o próprio perdimento e a apreensão. Havendo uma decisão judicial reformando a decisão do perdimento administrativa, essa mercadoria ela é devolvida ao cidadão. A Justiça Federal em Brasília determinou à Receita Federal que devolva a um exportador 300 metros cúbicos de madeira apreendidos ilegalmente em um porto em Roraima. Ficou comprovado que toda a documentação relativa ao produto e ao transporte estavam regulares. Mestre de Muay Thai há 2 décadas, o professor Edson Fernandes Araújo utiliza, para dar aulas, equipamentos importados. Há 4 anos, ele teve um problema ao comprar alguns produtos da Tailândia. O material ficou retido na alfândega e acabou sendo devolvido para o país estrangeiro. A empresa na Tailândia, ela nos deu a opção. Vocês mudem o CPF, o destinatário, o endereço e a gente tenta reenviar para vocês. Vocês vão pagar o frete de novo. Foi assim que nós fizemos. Pagamos o frete de novo e o produto, uns 30 dias depois, chegou bem. E os problemas envolvendo a retenção ou devolução de mercadorias em poder da Receita Federal do Brasil podem envolver também produtos de origem vegetal, como num caso que foi analisado recentemente aqui pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O TRF1 anulou um auto de infração que resultou na apreensão de 2 embarcações em Guajará-Mirim, no estado de Roraima. Os barcos transportavam cerca de 295 metros cúbicos de madeira que seriam levados para a Bolívia. A empresa responsável conseguiu demonstrar na 8ª turma do tribunal que o transporte estava regular. Ficou comprovado que o desembaraço aduaneiro ocorreria em Guajará-Mirim, porque na região de Costa Marques, onde ocorreu o embarque da madeira, não havia posto da Receita Federal do Brasil. Os desembargadores entenderam que não há óbice na legislação para que o carregamento da mercadoria seja feito em porto onde não exista representação da Receita, desde que toda a documentação relativa ao produto e ao transporte esteja regular. No caso, o desembaraço aduaneiro, antes da efetiva exportação do produto para a Bolívia, estava previsto para acontecer em Guajará-Mirim. Nesse caso, é considerado uma viagem interior, né? Não é uma viagem internacional e, sendo assim, a obrigação que a embarcação tem é de fazer o desembaraço aduaneiro no próximo porto fluvial onde haja o desembaraço aduaneiro. Dica importante que vem da Receita Federal. Quem teve mercadoria apreendida, mas regularizou a situação, pode reaver os produtos. Pela via administrativa, a decisão ela pode vir a ser favorável ao contribuinte e à mercadoria restituída a ele, mediante a comprovação da documentação necessária que estava sob investigação. E, por outro lado, também, mesmo depois do perdimento administrativo, é direito do cidadão recorrer ao Poder Judiciário para questionar o próprio perdimento e a apreensão. Havendo uma decisão judicial reformando a decisão do perdimento administrativo, essa mercadoria ela é devolvida ao cidadão. Na hipótese dessa mercadoria já ter sido destinada, leiloada, ou incorporada ou doada, é devida a indenização ao interessado, com valores atualizados pela Selic, adotando-se os mesmos critérios da restituição de receitas federais. Ou seja, é uma indenização rápida e justa. Atualmente existem mais de 3 bilhões de reais em mercadorias apreendidas nos depósitos da Receita Federal, principalmente cigarros, equipamentos eletrônicos e vestuário. Só nos 5 primeiros meses deste ano, mercadorias avaliadas em R$1 bilhão ficaram retidas por alguma irregularidade. Na Bahia, uma técnica de enfermagem foi despedida por justa causa porque ofendeu a chefe.
Uma técnica de enfermagem que trabalhava na Associação Obras Sociais Irmã Dulce, em Salvador, foi despedida por justa causa por chamar de drogada a superior hierárquica responsável pela escala de trabalho, mas será indenizada por danos morais. Toda crítica que era feita por algum técnico de enfermagem não era bem recebido, né, pelos enfermeiros. E no caso, no dia em que ela recebeu aquela escala onde estava extremamente pesado para ela, até porque ela também exercia essa função em outro hospital, ela questionou em voz alta, né, que quem tinha feito aquela escala não estava em gozo de suas faculdades mentais, né, porque ela achou que não estava certo a forma de distribuição do trabalho. A técnica de enfermagem ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a nulidade da dispensa por justa causa. Ela alegou não saber os motivos que levaram a empresa a tomar tal atitude. Mas a terceira turma do TRT da Bahia validou a decisão do hospital, por entender que a má conduta da trabalhadora é inaceitável no ambiente profissional. Ainda mais se tratando de um serviço público que atende a pessoas carentes. A justa causa é uma falta grave do empregado que ele cometeu em virtude do trabalho. Alguns determinados tipos de xingamento, sim, pode resultar numa justa causa quando ele é dirigido a seu superior hierárquico em virtude de uma determinada ordem que tenha sido dada numa situação de trabalho. Ele, o superior hierárquico, foi desrespeitado, né, quebrou aquele elo de confiança, aquele elo de respeito entre o empregado e o empregador, entre o empregado e seu chefe imediato. Mesmo com a decisão de validar a justa causa, a turma entendeu que houve assédio moral por parte da chefia e manteve a indenização por danos morais, mas reformou o valor de R$10 mil para R$2.000. Esta psicóloga explica os impactos gerados por situações de estresse no trabalho. As relações, quando elas são danosas, as relações tóxicas, né, tanto no ambiente de trabalho para fora do ambiente de trabalho, a gente começa a perceber que isso traz um reflexo de realmente uma conduta reativa. A conduta reativa, por muitas vezes, é uma conduta que o trabalhador ele não anseia participar desse processo. Pode acarretar uma depressão, pode acarretar uma síndrome do pânico, que é bem comum ocorrer também nessas situações. Desde o estresse, pode levar até ao suicídio. Especializada em psicologia organizacional, ela indica o que o trabalhador pode fazer caso perceba algum tipo de assédio moral. Se dentro dessa organização existir o recurso da ouvidoria, seria interessante que esse primeiro diálogo possa ser visto com a ouvidoria. Em algumas possibilidades também de quando se for falar com a chefia, é importante que esse trabalhador não esteja só, ele esteja acompanhado para que isso possa surgir de a possibilidade de ter um amparo de uma testemunha, que possa ser utilizado num outro recurso a nível judicial. E no próximo bloco, milhares de mentes 2.0 conectadas no universo digital. A Campus Party começou. Tudo que a gente tem hoje é tecnologia que nos ajuda. Aí sempre é bom aprender um pouco mais dessas coisas e ver o que espera pra gente no futuro, né? O julgamento do Supremo Tribunal Federal que permitiu a pesquisa com células-tronco embrionárias no país completou 10 anos. E de lá para cá, o avanço da medicina a partir desses estudos tem dado esperança de vida a milhares de brasileiros. Em agosto do ano passado, Denise foi diagnosticada com mieloma múltiplo, um tipo de câncer que afeta a medula e causa destruição dos ossos. Para tentar a cura, ela fez um transplante de células-tronco. Eles coletam as células, na verdade, né? Separam depois as células boas das ruins e congelam as células boas. Esse tipo de tratamento foi possível após estudos com células-tronco. Existem pesquisas com células-tronco e câncer, tá? Então, por exemplo, você pode tirar, você tem um tumor e teu sistema imunológico não está reconhecendo isso como um tumor a ser destruído e por isso que o tumor cresce. Então, existem outras pesquisas dizendo, bom, a gente tira a célula-tronco da pessoa, altera, tá? E injeta de novo, porque o teu sistema imunológico diga, bom, agora eu
esse tumor é um inimigo, eu preciso lutar contra ele. Mas, para que o Brasil pudesse realizar esses estudos, foi preciso que o Supremo Tribunal Federal autorizasse. A permissão foi há 10 anos. O julgamento sobre pesquisas com células embrionárias começou aqui no plenário do STF em março de 2008 e foi concluído 2 meses depois. De um lado, a Procuradoria-Geral da República defendeu que permitir esses estudos violaria o direito à vida e que o embrião já era um ser vivo. Do outro, a Advocacia Geral da União, à época representada pelo ministro Dias Toffoli, disse que o Estado deveria garantir essas análises para chegar à cura de determinadas doenças. A decisão de permitir as pesquisas foi por maioria, 6-5. Enquanto o embrião destruído não cria qualquer valor positivo, um embrião que não possa mais ser salvo e que seja sacrificado para fins de pesquisa pode contribuir consideravelmente para a futura cura de doenças graves. A permissão da pesquisa e terapia com células-tronco embrionárias obtidas de embriões produzidos por fertilização in vitro deve ser condicionada à prévia autorização e aprovação por comitê, órgão central de ética e pesquisa vinculado ao Ministério da Saúde. Após a decisão, avanços aconteceram. Segundo o Relatório Nacional de Produção de Embriões, feito pela Anvisa, de 2008 até o ano passado, foram doados para pesquisas 1.363 embriões. Só em 2017 foram 122. Já o número de embriões humanos produzidos pela técnica de fertilização in vitro cresceu 17% nos últimos 2 anos. Mais de 78 mil foram congelados no Brasil. Realmente uma oportunidade assim muito grande, né, que a gente está tendo assim, né, com esse procedimento, né, assim de células tronco, né? É uma coisa assim muito boa. E começou hoje em Brasília a Campus Party, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. São esperados mais de 4.000 participantes em mais de 300 horas de conteúdo digital. André arrumou a mala e veio direto de Unai, cidade mineira a 160 quilômetros de Brasília. Essa é a segunda vez dele na Campus Party. Tem muita coisa que o estudante quer aprender por aqui. Na Campus Party tem várias coisas que nos atraem, assim. Eu gosto, assim, das palestras, do convívio entre as pessoas, porque exatamente como aqui tem muita gente parecida, muita gente com os mesmos gostos, então meio que como se fosse um quebra-cabeça, um encaixasse no outro, sabe? Este ano, as iniciativas tecnológicas vão ser voltadas para a educação. A mente jovem que pode transformar a realidade do país. A gente, em parceria com a Turma da Mônica e com o MIT, a gente vai estar dando alguns workshops e palestras focados nessas disciplinas do futuro da educação. A gente vai estar ensinando como programar através de Scratch, cartoons animados com os personagens, os caracteres da Turma da Mônica. Dentro da arena, a gente tem um hackathon, o Data for Good, em parceria com o Ricardo Capra, que é um dos maiores cientistas de dados do mundo. 4.000 pessoas vão ter acesso à área paga do evento e outras 70.000 já confirmaram presença nas atividades abertas ao público. A Campus Party é uma das maiores feiras de tecnologia do mundo. Nos próximos 5 dias vão ser disponibilizadas mais de 300 horas de conteúdo por aqui. O universo digital vivido 24 horas. Esta é a primeira experiência do Ayrton na Campus Party. Apaixonado por games, quer aproveitar ao máximo todas as oportunidades. Eu sempre fui muito ligado a games também, né? E todas as novas tecnologias que aparecem, que é muito acessível pra gente e ajuda nas atividades do dia a dia, que tudo que a gente tem hoje é tecnologia que nos ajuda. Aí sempre é bom aprender um pouco mais dessas coisas e ver o que espera pra gente no futuro, né? E para quem acha que tanto conteúdo assim pode ser estressante, também tem espaço zen para acalmar a mente e estimular o aprendizado. Que é um momento offline, então as pessoas se desligam um pouco do celular, dos computadores e vêm renovar as energias. O nosso stand visa levar uma melhor qualidade de vida para os campuseiros e para todo mundo que vem visitar a feira, né? Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Viviane. Quais são as últimas?
Boa noite, Érica. Boa noite a todos. Olha, a gente começa o giro com a Lava Jato. A Justiça do Distrito Federal deu prazo de 5 dias para que o ex-ministro José Dirceu se apresente ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Cabe à Justiça do Paraná determinar as medidas cautelares que devem ser aplicadas durante a soltura. José Dirceu foi condenado a quase 31 anos de prisão por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro. O STF deve julgar amanhã ações que pedem a volta do imposto sindical obrigatório. A contribuição passou a ser facultativa no final do ano passado, com a reforma trabalhista. E uma última notícia: o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou que a Lotterge pague um prêmio de R$25 mil a uma adolescente. O bilhete foi comprado pelo pai da garota, que tinha 11 anos na época da aposta. Ele colocou o nome da filha no bilhete, achando que ela daria sorte. E deu, né? Bom, a gente fica por aqui. Para rever o Jornal da Justiça, basta acessar o canal no YouTube. É só digitar TV Justiça Oficial. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. E o Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Boa noite. Boa noite para você. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.